Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui, nós mergulhamos nas Escrituras, explorando cada livro da Bíblia, capítulo por capítulo, com a ajuda de narrações e visuais gerados por inteligência artificial para dar vida a essas histórias milenares. Hoje, chegamos a um dos relatos mais conhecidos e impactantes de toda a Bíblia, Gênesis, capítulo 7. É a história do dilúvio, um evento que mudou para sempre a face do nosso mundo. Vamos juntos desvendar os detalhes desta narrativa poderosa sobre fé, obediência e um novo começo para a humanidade. Apertem os cintos, porque a jornada de Noé está prestes a começar. Depois de anos de trabalho árduo e fé inabalável, construindo uma arca gigantesca em terra seca, o momento que Deus havia anunciado a Noé finalmente chegou. O capítulo começa com uma ordem direta e pessoal de Deus. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Pensem na profundidade dessa declaração. Em meio a uma sociedade que havia se desviado completamente, Deus encontrou um homem, Noé, cuja retidão se destacava. Essa justiça não era apenas sobre atos, mas sobre um coração alinhado com Deus, uma fé que o levou a obedecer mesmo quando as instruções pareciam impossíveis e o mundo ao seu redor zombava dele. A promessa de salvação não era só para Noé, mas se estendia a toda a sua família, um belo retrato da aliança e da graça de Deus. A seguir, Deus dá instruções específicas sobre os passageiros não humanos da arca. Ele ordena a Noé que leve 7 pares, macho e fêmea, de cada animal limpo, e um par, macho e fêmea, de cada animal que não era limpo. O mesmo se aplicava às aves dos céus, 7 pares de cada. Por que essa distinção? Os animais limpos seriam essenciais para os sacrifícios de adoração a Deus após o dilúvio, como veremos mais à frente. A ordem de levar 7 pares garantia não apenas a sobrevivência da espécie, mas também um suprimento para o culto. Já os animais não limpos, com apenas um par, teriam sua linhagem preservada. É um detalhe que mostra o planejamento divino em cada aspecto, pensando não só na sobrevivência, mas na restauração da vida e da adoração na nova terra. Então, vem o aviso final, um cronômetro divino. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Uma semana. Apenas 7 dias separavam o mundo antigo de sua destruição. Imaginem a urgência e a intensidade daqueles últimos momentos. Noé e sua família correram contra o tempo para embarcar todos os animais, uma procissão que deve ter sido espetacular, e para os vizinhos, completamente insana. E o versículo 5 nos dá um testemunho poderoso da fé de Noé. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Sem questionar, sem hesitar, ele simplesmente obedeceu. Aos 600 anos de idade, Noé estava prestes a testemunhar o cumprimento de tudo aquilo para o qual dedicou mais de um século de sua vida. E então, o dia chega. Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua esposa e as esposas de seus filhos, entram na arca, buscando o refúgio das águas que estavam por vir. E, como um pastor guiando seu rebanho, os animais de todas as espécies, de répteis a aves, entram de 2 em 2, macho e fêmea, exatamente como Deus havia instruído. É fascinante pensar que os próprios animais, movidos por um instinto divino, vieram até Noé. Não foi Noé que teve que caçá-los pelo mundo. Deus os trouxe até a porta da arca. Isso reforça que a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Noé construiu a arca, mas foi Deus quem proveu os meios, a direção e até mesmo trouxe os passageiros. Quando os 7 dias de espera terminaram, a Bíblia descreve o início do dilúvio com uma linguagem poética e assustadora. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Isso não foi uma simples tempestade. Foi um cataclismo global.
As fontes do grande abismo sugerem águas subterrâneas e oceânicas subindo com uma força inimaginável, enquanto as janelas dos céus se abriam para uma chuva torrencial e incessante. A água vinha de baixo e de cima, envolvendo o mundo inteiro. E essa chuva implacável durou 40 dias e 40 noites, um número que na Bíblia frequentemente simboliza um período de provação e julgamento. E no meio de tudo isso, um detalhe crucial e comovente é registrado no versículo 16. Depois que Noé, sua família e todos os animais estavam seguros a bordo, o texto diz: "E o Senhor o fechou dentro." Deus mesmo selou a porta da arca. Esse ato tem um duplo significado. Por um lado, era um ato de proteção. Ao fechar a porta, Deus garantiu que nada poderia entrar e que as águas furiosas não poderiam invadir aquele refúgio. Por outro lado, era um ato de juízo. A porta fechada significava que o tempo da misericórdia havia acabado. A oportunidade de arrependimento para o resto do mundo estava encerrada. A partir daquele momento, o destino de quem estava dentro e de quem estava fora estava selado. É uma imagem poderosa da segurança que encontramos em Deus e da finalidade de suas decisões. À medida que a chuva caía, as águas subiam. O texto descreve uma progressão. Primeiro, as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. O que antes era um objeto imóvel e talvez ridículo no meio do campo, agora flutuava, cumprindo seu propósito. Depois as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca começou a navegar sobre a imensidão aquática. A descrição se intensifica ainda mais. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. A escala é global e total. Não havia para onde fugir. As montanhas mais altas, que poderiam ser o último refúgio, foram submersas. A Bíblia especifica que as águas subiram 15 côvados, cerca de 7 metros, acima dos picos mais altos, garantindo que a destruição fosse completa. O resultado dessa inundação avassaladora é descrito de forma sóbria e trágica. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. É uma passagem difícil de ler, pois fala de uma destruição em massa. Todo ser vivo em terra firme, desde os humanos até os animais e os répteis, pereceu. A criação que Deus um dia chamou de muito boa foi desfeita por causa da corrupção e da maldade do homem, que havia enchido a terra de violência. O juízo de Deus foi severo, mas foi uma resposta direta à profundidade do pecado que havia contaminado o mundo. Em meio a essa devastação total, a narrativa foca novamente na esperança. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Em um mundo submerso, a arca era uma pequena ilha de vida, um microcosmo da criação flutuando sobre as águas do juízo. É um lembrete de que, mesmo nos momentos de julgamento mais severo, Deus sempre preserva um remanescente fiel. A salvação de Noé e sua família não foi por acaso. Foi um ato deliberado da graça e da justiça de Deus. Eles foram o elo entre o mundo antigo e o novo mundo que estava por vir. E assim, por 150 dias, quase 5 meses, as águas dominaram a terra, e a arca flutuou, carregando o futuro da humanidade e do reino animal, sob o cuidado atento de Deus. E assim concluímos nossa jornada por Gênesis capítulo 7. Uma história de juízo, mas também de uma graça imensa. Nos lembra que a fé e a obediência, mesmo quando o mundo nos chama de loucos, são vistas e honradas por Deus. E nos mostra um Deus que, em sua soberania, provê um caminho de salvação em meio à tempestade. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da nossa viagem pela Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima.